Olá, vamos continuar então essa segunda parte da aula agora. Eu vou falar para você sobre sistemas classificatórios em psiquiatria. Bom, então, começando pelo DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Atualmente a gente está na 5ª edição do DSM, que foi publicado em 2013, nos Estados Unidos, no Brasil foi publicado em 2014. É o sistema classificatório que foi criado pela Associação Psiquiátrica Americana. Tem uma ampla descrição clínica e epidemiológica. Então, existe uma evolutiva no DSM ao longo do tempo, ao longo dos anos, sendo que esses diagnósticos são bastante categóricos e permitem, como eles são bastante padronizados, eles permitem, então, uma uniformização dos termos utilizados, e isso ajuda, facilita, não só na descrição clínica, mas facilita muito, então, nos estudos epidemiológicos. Então, a grande finalidade desses sistemas classificatórios é a padronização dos termos para que isso possibilite pesquisas, para que isso possibilite que se saiba uma epidemiologia desses transtornos mentais. Por que a gente fala de transtorno mental e não fala de doença mental? Porque os diagnósticos, eles são basicamente síndromes clínicas. Uma síndrome é um conjunto de sintomas. Então, essas síndromes vêm sendo descritas, algumas há muito tempo, algumas há milênios. Por exemplo, como o caso da mania, né, que já era descrita, então, há muito tempo atrás, certo? Claro, hoje nós temos os critérios diagnósticos para isso, mas são síndromes reconhecidas historicamente, certo? Então, que particularmente nos últimos 150 anos aí, com a evolução da psiquiatria, né, elas foram então sendo cada vez melhor descritas, até que se culminou então nos sistemas classificatórios. São dois basicamente que a gente usa hoje, né, o DSM e a Classificação Internacional das Doenças, que eu vou falar depois. Bom, do DSM-5, então, ele é classificado principalmente aqui pelos transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos do espectro da esquizofrenia, transtorno bipolar e relacionados, transtornos depressivos, da ansiedade, obsessivo-compulsivo e relacionados a trauma e estressores, transtornos dissociativos, transtornos de sintomas somáticos, da alimentação, eliminação, sono, vigília, disfunções sexuais de gênero, disforia de gênero, transtornos disruptivos do controle do impulso da conduta, relacionados a substâncias, neurocognitivos da personalidade e transtornos parafílicos. Então, só para mostrar para vocês como que como que são organizados os critérios diagnósticos, né? Aqui um exemplo, então, de catatonia. Então, catatonia associada ao transtorno, né? Associado a um transtorno mental mesmo, por exemplo, esquizofrenia ou transtorno bipolar. Vocês podem encontrar essa descrição melhor no DSM, né? Então, vejam, critério A. O quadro clínico é dominado por 3 ou mais dos sintomas a seguir. E aí segue-se uma lista de sintomas possíveis de serem encontrados nessa síndrome catatônica. Se a pessoa tem 3 ou mais desses critérios, então isso vai caracterizar um quadro de catatonia. Então isso é o que a gente se chama um diagnóstico categorial. Existem categorias e quando a gente considera que o paciente tem aquele critério, né, preenche aquela categoria, na soma desses critérios a gente dá o diagnóstico. Uma das críticas com relação ao DSM é justamente por ele não ser dimensional, ou seja, né, poderíamos argumentar o quanto o mutismo, por exemplo, causa um problema grave aqui, um sério problema para o paciente. Claro que o exemplo aqui da catatonia não é o melhor para mostrar essa questão dimensional, porque a catatonia aqui, cada sintoma desses, ele já é bastante grave para ser considerado aqui, tá? Nós pegando o exemplo de depressão, ou particularmente dos transtornos de personalidade, o quanto um traço X, o traço da impulsividade, por exemplo, é prejudicial, é danoso para esse indivíduo. Para um pode ser
se fosse considerado de 1 a 10, poderia ser 5. Para o outro pode ser 10 e para o outro pode ser 3. Mas o que preenche 5 ou 10 vai ganhar o mesmo critério diagnóstico. Então essa é uma grande crítica aí ao DSM. Daí tem também o sistema classificatório da Organização Mundial da Saúde, que é a classificação internacional das doenças. Tá? Aqui na CID o diagnóstico também é categórico. A verdade é que até hoje ninguém conseguiu resolver essa questão que eu vinha falando antes dos diagnósticos categóricos versus dimensionais. E eu vou falar sobre isso daí na próxima sessão, que é da parte dos novos sistemas classificatórios. Então a CID, ela não é só da classificação dos transtornos mentais, mas inclui uma classificação ampla das doenças. Né? Então a gente está hoje na 11ª, entrando na 11ª revisão, que é a CID 11, certo? Está em vigor ainda a CID 10, certo? A CID 11 ela foi lançada em 2018 para validação, para um uso preliminar, né, para refinar o uso, para adaptação dos sistemas de saúde ao uso dela, mas ela entra em vigor mesmo, a princípio em 2021. Então, na CID 10, os diagnósticos dos transtornos mentais, eles estão na categoria dos Fs. Tá? Então, do F0 ao F99, transtornos mentais do comportamento. Então entram aqui os transtornos mentais orgânicos, inclusive os sintomáticos, transtornos mentais comportamentais devido ao uso de drogas ou álcool, esquizofrenia, transtornos esquizotípicos, transtornos delirantes, são os transtornos psicóticos, transtornos do humor, que agrupa transtorno bipolar, depressão e outros, os transtornos neuróticos, aqui que entra toque, fobias, transtorno dissociativo, transtorno de sintomas somáticos, conversivo, transtorno de estresse pós-traumático, todos esses entram aqui dentro do F40 e F48. Depois, síndromes comportamentais associados a problemas fisiológicos e fatores físicos, os F60, que são distorções da personalidade ou transtornos de personalidade. Depois, aqui ainda fica com a nomenclatura, né, que essa nomenclatura já não se usa mais o termo retardo mental, mas sim deficiência intelectual ou déficit cognitivo. Depois F80, lá, transtorno do desenvolvimento psicológico. E por último, os transtornos do comportamento da infância, que aparecem habitualmente na infância e na adolescência, tipo transtorno de déficit de atenção, transtorno de conduta. Um exemplo aqui, só para vocês verem como é dado o diagnóstico usando a CID. Então, tentei pegar parecido com o que tinha lá no DSM com relação à catatonia. Aqui se refere então à esquizofrenia catatônica. Eles definem aqui como um tipo de esquizofrenia. Então, fala esquizofrenia catatônica dominada por distúrbios psicomotores proeminentes que podem alternar entre extremos tais como hipercinesia e estupor, ou entre a obediência automática e o negativismo. Atitudes e posturas a que os pacientes foram compelidos a tomar podem ser mantidas por longos períodos. Um padrão marcante de afecção pode ser construído por episódio de excitação violenta. O fenômeno catatônico pode ser combinado com um estado oniroide com alucinações cênicas vívidas. E aí inclui catalepsia catatônica, catatonia esquizofrênica, flexibilidade séria e estupor catatônico. São outras descrições aqui desse quadro. Então vejam que enquanto o DSM ele é bem categórico, né, ele define os critérios, quantos critérios, né, define bem o que é cada critério. A esquizofrenia, na CID, né, vocês podem ver como exemplo da esquizofrenia aqui, é um diagnóstico mais descritivo. Ele não tem tanto essa questão do critério, assim, de soma de critérios, tá? Então acaba que o diagnóstico do DSM é considerado um diagnóstico mais preciso, porque
dentro do DSM, por exemplo, tem o livro, né, o DSM, mas existe depois também, existem os manuais para se fazer o diagnóstico, tá? Então tem outros livros complementares, tem instrumento diagnóstico para isso, onde se investiga, se dá o guia de como se investigar e pontuar, né? E o livro DSM, ele não é só um livro de critérios, para cada capítulo, para cada transtorno, tem uma descrição pormenorizada do curso da doença, da epidemiologia, das características clínicas e tal. Só não tem o tratamento, né? Mas ele é um manual assim, que ajuda a pensar o diagnóstico, né? Que tem coisas escritas que vão muito além dos critérios ali e vale a pena a leitura para a gente conseguir entender os transtornos. Enquanto a CID, ela é mais descritiva, né, de uma linguagem mais simples. Isso também tem um porquê. A CID é organizada, né, foi feita pela Organização Mundial da Saúde, e ela tem a ideia, né, de ser implementado no mundo inteiro, em diversos lugares do mundo. Também permite pesquisas epidemiológicas e tal. Só que aqui ela tem um objetivo de se tornar fácil para o uso do clínico, mesmo aquele clínico que não é o psiquiatra, para o clínico geral. Então, por isso, os diagnósticos eles são mais simples, é mais fácil de entender assim, e de fornecer o diagnóstico. Só que, por outro lado, dificulta a questão do diagnóstico diferencial e a precisão do diagnóstico. Vai ter mais overlap de sintomas entre um diagnóstico A e um diagnóstico B. Então era isso. Ficamos por aqui. Próxima aula, novos sistemas clássicos.